pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas. Depois do longo tempo, quase sem sair crise, por causa do Crise nas Infinitas Terras, que eu demorei uma vida pra terminar de ler. Que tu tem que ler aquele material, cara, não tem jeito. Um dia, qualquer leitor de quadrinhos tem que ler Crise nas Infinitas Terras. Dá uma olhada lá no programa, que é gigantesco, mas tem uma razão pra ser gigante. Então dá uma olhada lá, mas vamos continuar aqui agora com material recente, com coisas legais também pra serem lidas. E, cara, bem interessante, tá? Que é isso aqui? Vamos lá. Mulher Maravilha, Sangue, encadernado da Panini, que saiu recentemente, que compila um material já publicado aqui no Brasil pela própria Panini, que é o início da fase Novos 52 da Mulher Maravilha. Esse material saiu aqui no Brasil, na Universo DC, a partir do número 1 mesmo, lá em julho de 2012, quando começou Novos 52 aqui no Brasil. Era um mix grande que tinha Aquaman, Mulher Maravilha, várias histórias ali dentro. Isso foi sendo publicado ali dentro da revista Universo DC. E agora a Panini está compilando todos esses arcos iniciais dos 952 nesse tipo de encadernado, que a gente já tem um do Flash, um do Aquaman, e que ainda estão no número 1, né? E nos outros encadernados mais grossos de luxo mesmo, que é o caso do Liga da Justiça e do Superman, por exemplo, tá? Então, a versão da Mulher Maravilha saiu finalmente num acabamento sensacional, tá? Ela é capa dura, mas eu poucas vezes vi um acabamento assim, vocês não vão conseguir ver direito, tá? Mas além de ter todo um trabalho de verniz aqui na capa e tudo mais, essas flechinhas, cara, realmente acho que vocês não vão conseguir ver, mas essas flechinhas são em alto relevo. Eles fizeram um trabalho de botar em alto relevo tanto a Mulher Maravilha quanto as flechinhas que estão voando. Então um trabalho muito bonito, a revista é graficamente muito bonita mesmo. Obviamente a capa dura, papel couché, aquele papel bonitão, brilhante e tal, mais grossinho, tá? E a gente tem aqui 164 páginas de Mulher Maravilha, que traz Mulher Maravilha de 1 a 6, justamente dessa fase Novos 52. Essa fase, cara, é uma fase que continuou por um bom número de números, é feio, mas é verdade, tá? Continuou por um bom tempo, por alguns anos, que o Brian Azzarello e o Cliff Chiang, que são os responsáveis pela reformulação da Mulher Maravilha nos 952, eles passaram um bom tempo à frente do título. E esse é o primeiro encadernado que faz parte dessa saga de início dos 952 da Mulher Maravilha. Para quem não sabe, Azzarello e Cliff Chiang são os responsáveis por um quadrinho muito famoso da Vertigo chamado Sem Balas. Eu ainda não tive o prazer de conseguir ler todo, cara. Eu tenho uma parte dele aqui, mas eu não tenho a saga toda até hoje. E aí acabou que eu não li mais e tal, tá? A leitura tá parada no meio, mas é um quadrinho bem interessante que eu recomendo muito. E muita gente conhece, né? O Azzarello é um senhor escritor, tá? Um ótimo roteirista. Não tá no meu top de roteiristas, mas é um cara com talento, tá? Que capaz de ter algumas ideias, propor algumas coisas muito interessantes. Cliff Chiang, cara, tem uma arte bem interessante, pelo menos ao meu gosto é bem interessante. É uma arte que eu acho que se enquadra mais no estilo Vertigo do que no estilo super-heróis. Mas nessa história aqui, ela tá funcionando muito bem. E aí, sim, eu vou te explicar o que rola aqui na história. Só não falei o preço, né? Acho que custa R$28,90, R$29. Mas a gente nunca paga esse preço mesmo, a gente sempre pega com desconto. Eu acho que eu paguei R$22. Tem um unboxing que eu pego isso aqui e eu mostro quanto custou, tá? Então, o que tem aqui dentro, Rodrigo? Essa fase dos 952 traz, como todo o universo 952, uma nova proposta para o personagem, tá? E aqui a gente vai ter realmente uma proposta bem interessante. Esse quadrinho que você vai ler, Mulher Maravilha Sangue, não é um quadrinho propriamente de super-heróis. Ele não tem a temática super-herói, ele não tem a temática de heroísmo como coisa principal. Ele é um quadrinho mais no estilo de alguns quadrinhos do Thor, em que a gente até vê algumas batalhas, algumas brigas e tudo mais, mas não é um quadrinho voltado para o lado heróico de super-heróis, de usar uma capa. É mais um quadrinho heróico no lado divino, de divindades gregas no caso da Mulher Maravilha e nórdicas no caso do Thor, tá? Então é um quadrinho sobre deuses, uma trama entre deuses e tudo mais, e bem interessante. O quadrinho começa com uma mulher tentando fugir de um grande perigo
que surge do nada e ela vai acabar sendo protegida pela Mulher Maravilha, tá? A gente vai descobrir que existe uma grande trama aí por trás de por que estão atrás dessa mulher e que isso envolve, obviamente, os deuses gregos, tá? E aí vai envolver especificamente, cara, a mulher de Zeus, o que é bem interessante, tá? A Hera. E isso vai proporcionar para nossa história uma linha narrativa peculiar, mas bem interessante, cara. É uma proposta muito boa. Não vou entrar em detalhes, óbvio, para não contar spoiler, tá? Mas essa linha funciona muito bem e a gente vai ver realmente essas divindades gregas atuando ali diretamente na história da Mulher Maravilha, tá? Essa atuação, cara, ela vai trazer mais do que simplesmente artifícios para que haja ação e etc. Não, ela vai trazer informações que vão abalar as estruturas do universo DC no quesito Mulher Maravilha, tá? Então, algumas coisas são alteradas aqui de forma bem interessante. Para quem não tá lendo quadrinhos recentes da DC, quem não tá lendo aí a fase da Liga da Justiça e tudo mais, não sabe, então não vou te contar o que tem ali de revelação nesse encadernado, mas tem uma grande revelação, uma grande mudança no universo DC dentro desse quadrinho e que funciona muito bem, é muito interessante a proposta, cara. Ela é maior do que você possa imaginar, assim, a primeira leitura, mas aí depois você, opa, peraí, então isso aqui muda tudo. E achei muito bom, muito bom. Ótima ideia do Brian Azzarello e realmente muito bem executada. Então é um quadrinho sobre deuses gregos, é um quadrinho sobre a Mulher Maravilha mesmo, tá? E esquece super-heróis, esquece tudo isso. É pra você ler um quadrinho diferente, é pra você ler um quadrinho, como eu já falei de quadrinhos do Thor aqui. Qual quadrinho do Thor que é muito... Foi o Em Nome do Pai. Esse daí que é bem sobre deuses mesmo e não sobre super-heróis. Então é um quadrinho nesse estilo. Se você está buscando uma leitura nesse estilo, ótima opção. Se você quer alguma coisa mais super-heróis, acho que o caminho não é esse. Mas é um quadrinho bem interessante, muito bonito, com belas cores, uma bela arte e um roteiro que funciona muito bem e que está valendo muito a pena você comprar se você tiver a fim de ler esse tipo de material. Tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que essa história ela se desenvolve muito mais. Isso vai levar para muito mais edições. Aí o lado negativo é, você só tem 6 aqui, cara. 6 que vão fluir numa velocidade absurda. Tu vai abrir o quadrinho e quando você vê já acabou. Eu ficava assustado, eu tava lendo. Ué, acabou já o número 1? Já acabou o 2? Acabou. O quadrinho acaba sem você perceber. Porque é uma leitura muito fluida, muito fácil e muito interessante, cara. Então ele realmente vai. Diferente de Crise nas Infinitas Terras, que tem um balão assim por cima do outro. É uma coisa de louco? Não, aqui é uma coisa fluida, é uma coisa bem legal. Então, um ótimo quadrinho, uma ótima opção pra você. Mas a parte negativa. A história, esse arco tá fechado, tá? O sangue tá fechado. Mas ele não completa a história toda. É óbvio, a gente sabe que esse arco geralmente tem 6 edições, tá? Esse arco vai se desenvolver mais em muitas outras edições, em muitos outros encadernados. Só que a gente tem um grande problema. A Panini, ela já lança num ritmo bem devagar os encadernados. Sabe Deus por quê? A Panini não tem feito um lançamento contínuo e constante dos encadernados da DC. Tá? A gente tem o do Flash já que foi lançado há muito tempo e a gente não tem continuação. A gente tem o do Aquaman, que é um puta material, um encadernado sensacional. Não saiu continuação. E esse da Mulher Maravilha aqui provavelmente vai render, cara, pra sair outro. O único que saiu mais encadernados foi, eu acho que o Batman, cara. Mesmo assim, ao longo de muito tempo, aos trancos e barrancos aí. Então, a gente infelizmente não sabe quando vai sair outro desse aqui, que é uma pena. Mas você tem a opção também de correr atrás das revistas do universo DC e pegar o resto da história, se for do seu interesse, tá? Mas essa edição aqui já vale. Muito interessante, muito legal, e é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aí o review, espero que tenha sido útil para tirar alguma dúvida aí, compra, não compra e tal. É bem legal, tá? E deixe sua dúvida, comentário, sugestão, crítica, deixa tudo aí embaixo, escreve aí, a gente bate um papo, tá?
Diz o que você achou, se você já leu na época do Universo DC e tal. Fala comigo aí, tá? E se você é novo no canal, bem-vindo, cara. Bem-vindo, passe a acompanhar aí o canal. Dê uma curtidinha aí no vídeo. Pra galera da antiga também, dá aquela curtidinha pra gente divulgar mais o canal aí. E não se esqueçam, cara, tem o Facebook também, no Pelas Barbas de Odin, que tem as notícias. Ah, vai sair o vídeo novo amanhã e tal. Dá uma olhada lá também, bem legal. Foi isso, até o próximo Crise nas Infinitas Barbas.